Começa agora mais uma edição do programa Rio Info. Hoje vamos fazer a cobertura do 27º Fórum TI Rio, que teve como anfitrião Benito Paré e que tratou das bases de uma sociedade digital e multidisciplinar. Foram 3 blocos, começando com a discussão que trata do e-commerce aos multicanais, com Aldo Gonçalves, presidente do CDL Rio. Em seguida, tratamos do ecossistema tributário na época dos impostos informatizados. O convidado que fala sobre isso é Lúcio Fernandes, presidente do Sescom Rio. O terceiro assunto abordado é a educação digital. E quem nos fala sobre isso é Paulo Millet, empresário e professor. Fechando o programa, temos mais uma Dicas de Gestão com Vladimir Carvalho, CEO da Alterdata. Voltamos já, trazendo todas essas informações para vocês. O primeiro assunto abordado no 27º Fórum TI Rio foi a questão da evolução do ecossistema tributário. Quem é empresário percebe cada vez mais os impostos sendo cobrados pela internet e a necessidade de uso de assinaturas digitais. O convidado que tratou desse tema foi Lúcio Fernandes, presidente do Sescom Rio. Veja como foi. Eu peço para o nosso amigo Lúcio Fernandes, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade e companheiro sempre presente das nossas atividades. Obrigado e com a palavra o Lúcio. Bom dia a todos, bom dia Benito, Aldo, Paulo. O Benito especialmente pelo convite para estar aqui. Essa parceria sempre foi muito importante entre o TI Rio, o Sescom, o Sindiloja, né? Estamos aqui 3 pilares de um movimento econômico, né? Tanto podemos colocá-lo aqui, estamos representando o Estado, mas o nosso sindicato tem uma representatividade de um mercado a nível nacional. Eu tenho brincado, dentro dos eventos que eu tenho ido, que a contabilidade ela não mudou, ela continua igual, né? Como foi instituída lá no passado, partidas dobradas, eu tenho que dizer de para onde vai e de onde vem. Mas o que está mudando, e isso é principalmente do ano de 2006 para cá, com a implantação do SPED, está mudando a forma como eu tenho que mostrar essa contabilidade para o governo. Com isso, o que o governo pensou? E é uma forma também que ele tem de diminuir, né, a evasão fiscal. Ele passa a ter um controle maior, um controle a tempo real daquilo que está acontecendo com todos daquela cadeia tributária, né? E com esse sistema, o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que vem sendo implantado passo a passo, degrau a degrau, para que todos possam estar em tempo hábil, habilitados a fornecer essas informações através das obrigações acessórias, ele tenha essas informações e possa ter um controle maior sobre aquilo que ele tem de direito de crédito tributário. Depois disso, veio a nota fiscal eletrônica, que aí atingiu diretamente o comércio, e as indústrias, que passaram a deixar de ter a nota fiscal em forma de papel para um ambiente digital a nível nacional. Veio o advento depois do FED Contribuições, que é o SPED Contribuições, na qual eu dou a informação do PIS e COFINS, com a desoneração da folha de pagamento para várias atividades, fazendo que houvesse um incentivo na empregabilidade
com a redução do pagamento da Previdência sobre a folha de pagamento, veio também o SPED fiscal, que é as informações de ICMS, IPI, que hoje a gente também se chama de ECD fiscal. E agora nós temos dois adventos, né? Duas obrigações novas. Uma, a escrituração contábil fiscal, que substitui, já como obrigação a ser entregue relativa ao ano base 2014, tendo que ser entregue neste ano até setembro de 2015, na qual ela vai substituir a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, né? Como também a apuração do lucro real LALU. Mas qual é a grande novidade que vai atingir a todos? Será o E-Social. Porque o E-Social vai ser uma mudança de paradigma, vai ser uma mudança que vai atingir a todos. Vai atingir a mim como contribuinte e como empregador, vai atingir ao cidadão como empregado, como funcionário de uma empresa, pelas informações que eu terei que dar ao governo sobre toda essa relação de trabalho. A legislação trabalhista, ela não muda. O que muda é a forma de eu apresentar essas informações ao governo. As empresas de contabilidade são umas das que mais estão tendo que ter essa aproximação, essa capacitação na área tecnológica. A gente brinca hoje na área contábil que eu, contador, eu tenho que me formar ou ter uma capacitação muito grande de tecnologia, ou tenho que ter um profissional da tecnologia ali ao meu lado, porque eu tenho que interpretar todas essas obrigações que estão sendo instituídas e que tem toda uma necessidade de uma visão tecnológica de como eu transformar aquela informação que eu recebo do meu cliente, do contribuinte, e conseguir transformá-la naquilo que a Receita Federal quer que seja dado a ela. Temos visto, pelo menos houve uma reação nesse sentido de que, pelo menos, deverá existir audiências públicas agora, a partir desse ano, antes de qualquer obrigação tributária nova, para que se ouça primeiro o contribuinte, aqueles que são diretamente envolvidos ou atingidos com essa obrigação acessória, para que ele possa se manifestar anteriormente, pelo menos não na formação ou na implementação de um novo tributo, mas sim de que forma ele poderá ser aplicado, o que não vem ocorrendo, né? Nos é imposto, e aí fica uma redundância, mas nos é imposto exatamente o que você... eu estou querendo que você faça isso, e faça. E você tem um prazo para fazer, se não o fizer, você tem uma penalidade, uma punibilidade por não ter feito. Eu acho que nós, e aí eu digo todos, né, independente da classe comercial ou da classe profissional, possamos brigar para que isso aconteça. Nós temos que brigar para que o governo quer, então vem aqui, me diga o que você quer, como é que nós podemos ajudá-lo. Nós temos a experiência aqui, a UTI Rio participando através da FENAINFO na implementação do E-Social, né? Nós estamos há 2, indo agora por 3º ano, fazendo um trabalho em conjunto, a FENACOM, que representa todos os sindicatos das empresas de contabilidade do país, tem assento junto com a FENAINFO e outras instituições. Estamos trabalhando em conjunto para quê? Para que possamos fazer com que essa nova obrigação, um item desse sistema público de escrituração digital, ele possa vir de tal forma que possa ser viável para que todos atendam. Não adianta eu colocar uma obrigação que eu não consiga atendê-la. Não vou atender para mim, não vou atender para o governo, não vou atender para ninguém. Então, essa interação não tem que existir. A gente tem que criar realmente formas de junções, de instituições, para que a gente possa chegar, União, governo, Estado, município, vamos fazer, mas vamos conversar primeiro para que a gente possa fazer de forma que atenda a todos. Espero ter atingido aquilo que se esperava e continuo aqui à disposição. Outro tema tratado no Fórum TI Rio foi a questão de como a tecnologia está impactando o comércio, o varejo. Quem vai nos falar um pouco sobre isso é Aldo Gonçalves, presidente do CDL Rio, Clube de Diretores Lojistas. Eu passo a palavra para o Aldo Gonçalves dar suas primeiras colocações. Ele tem o microfone, por favor. A tecnologia a gente considera fundamental para qualquer atividade humana, qualquer atividade empresarial, e a necessidade da informação, né, é inerente ao desenvolvimento e crescimento no mundo corporativo. E o varejo moderno, essa tem uma dependência crucial
tanto nas novas tecnologias como nas informações. Eu tenho, nos últimos anos, sendo presente a um grande evento nos Estados Unidos chamado Retail's Big Show, que é organizado pela Federação Americana de Varejo, National Retail Federation, e é um evento, na realidade, mundial. Tem participação de 34 mil pessoas de 85 países, tem 12 grandes palestras, 100 sessões, 300 palestrantes, é uma coisa gigantesca. E tem uma feira sobre TI, o mais importante, com 570 expositores, tanto de software como de hardware. Mas eu queria destacar que é importante no Brasil, não vou falar muito sobre varejo, porque não é muito tema daqui, embora o desempenho do varejo está em desaceleração, evidentemente por causa da situação do cenário econômico brasileiro, que não está muito favorável, né? Em 2012 cresceu 8,4%, em 2013 4,3%, em 2014 2,2%. Mas a questão que eu queria destacar com vocês aqui é exatamente isso, o que o varejo está percebendo, um novo perfil, um novo comportamento do consumidor. Como consumidor hoje, ele valoriza muito a experiência de compra, né? Essas emoções, as sensações de ato de compra, e se provoca uma necessidade de ouvir os consumidores. Nós temos que ouvir os consumidores, e isso acentua a importância da customização, ou seja, a importância dos produtos, a importância da forma de atendimento. E isso envolve, consequentemente, o uso de tecnologia cada vez mais sofisticada. Outro dado também que foi muito discutido é o crescimento dos chamados M-consumers, quer dizer, os consumidores com dispositivos móveis, principalmente com tablet e smartphone. O número de smartphones no Brasil tem crescido muito mesmo. O ano 2014 foram vendidos 54,5 milhões, um crescimento de 55% em relação a 2013. Neste ano de 2015, só em janeiro e fevereiro, já foram vendidos 8,5 milhões de smartphones, com um crescimento de 26% em relação a esses 2 meses de 2014, e que representa 95,2% do total dos telefones vendidos. Quer dizer, então, um crescimento cada vez maior. E isso também se deve ao aumento da oferta de aplicativos, né, relacionados à comercialização via os dispositivos móveis. Quer dizer, hoje o dia o consumidor ele faz compras se deslocando. Ele compra no trabalho, compra no ônibus, compra, né, no lazer, até na praia, através dos dispositivos móveis. Então, essa nova tecnologia para o comércio agiliza a venda. A venda passa a ser muito mais ágil. Com isso, o quê? Aumenta a produtividade e isso gera mais lucros, né? E são os dois fatos em que eu gostaria de destacar. Esse novo conceito inovador que foi muito discutido lá em Nova York, que vai ser o do futuro, já é em parte realidade do nosso país, é o conceito de omnichannel. O omnichannel seria um multicanal de vendas com interação entre eles. Não importa mais qual é o meio que ele vai comprar. Ele pode comprar pela internet, pela televisão interativa, pode comprar na loja física. Importante para ele é a comodidade, a facilidade, e isso que o lojista tem que estar atento. Que foi muito comentado, é a questão do Big Data. Né? Big Data nada mais é que são gigantescos bancos de dados, né? Que têm informações completas sobre o comportamento, o perfil, os hábitos de consumo, né? O que os consumidores preferem. É um termo utilizado ultimamente que descreve a disponibilidade e o uso de informações estruturadas e não estruturadas. Aqui são informações não estruturadas. São informações que até então só o cérebro humano poderia entender. E com o uso do Big Data, essas informações podem ser organizadas e ser fornecidas, digamos, ao empresário, ao comerciante. Por exemplo, todas as informações do Twitter, do Facebook, troca de e-mails, a geolocalização também foi muito comentada. São informações não estruturadas que, através do Big Data, um grande conjunto de informações, isso pode ser útil para os lojistas. Isso que permite o quê? Melhorar o produto, né? Através dessas informações que podem ser recolhidas, cria uma estratégia de marketing mais eficiente, reduz o custo também, evita o desperdício, né? E para tentar superar o concorrente. Foi feita um dos grandes painéis sobre o esporte, foi feito um paralelo entre o esporte e o comércio, justamente mostrando a questão do esporte é um desafio, o comércio também, reuniram no mesmo painel como esse aqui, né, a liga de futebol americano, de tênis, de hóquei, etc. E eles estão usando esse conjunto de dados, né, para saber qual é o comportamento dos fãs, dos torcedores, que eles chamam lá de fãs,
o que eles preferem, onde que eles comem, qual é o gosto. E isso, é claro, demanda um sistema de tecnologia muito poderoso. Quem usa, em parte, isso atualmente, cotidianamente, já são os bancos, já são os operadores de telefonia, a agência de viagens, né? Por exemplo, o site de busca já usa esse conceito de Big Data. Mas a tendência vai ser se popularizar mais esse Big Data, né? E um exemplo também que ser dado, por que o Facebook comprou o WhatsApp, né? Se o WhatsApp não tem anúncio, não tem ganho direto, mas justamente para aumentar as informações, saber o perfil dos consumidores, o que eles discutem entre si, quais são as preferências, quais são as tendências, e isso vai anexar no banco de dados deles, chamado Big Data. Bom, é isso aí que eu acho que há uma mudança, em resumo, uma mudança do perfil, do comportamento do consumidor. O lojista tem que ouvir o consumidor, e para isso ele tem que usar a tecnologia, né, para ter o foco no consumidor. E a mudança mesmo do estilo de vida, né? A tecnologia está contribuindo para a nossa mudança do estilo de vida. E nós do comércio temos que estar atentos para isso, porque é inexorável, o caminho vai ser esse mesmo. Para encerrar, se me permite, eu vou citar uma frase aqui do grande estadista americano, Roosevelt: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos sonhos. Muito obrigado. Fechando as discussões sobre a sociedade digital e multidisciplinar, tema do 27º Fórum TI Rio, o assunto debatido foi a educação na época das tecnologias da informação e como isso vem afetando as escolas e os alunos. Quem nos fala sobre isso é Paulo Millet, empresário e professor. Sem mais delongas, passo para o nosso amigo Paulo Millet, que vai nos falar sobre os caminhos da educação. Antes de falar de educação digital, vamos falar de educação. Educação, a gente costuma falar assim, o problema do Brasil é educação. Eu digo, não, o problema do Brasil é falta de educação. Educação é solução, não é problema. E aí tem uma série de mecanismos, e a tecnologia está ajudando a cada vez mais a isso. A tecnologia tem que ajudar, não pode ser para atrapalhar. A Unesco tem um programa que se chama RVA, é Reconhecimento, Validação e Acreditação. Isso significa reconhecer conhecimentos, validar conhecimentos e acreditar. É o quê? As pessoas aprendem coisas na vida e aprendem por vários meios, não aprendem só em sala de aula. Eu costumo dar palestra por aí e pergunto assim na sala de aula: quanto que você aprendeu em sala de aula, o adulto? Aprendeu 10, 20, 30, 40%. Mas durante a vida, durante os seus seminários, durante seus encontros, durante sua interação, ela aprende muito. Então, essa lógica de reconhecer esse conhecimento, validar esse conhecimento, acreditar esse conhecimento, eu acho que é uma tendência muito forte e que o país vai ter que encarar. Hoje em dia, em termos de tecnologia, o que está acontecendo? O Aldo falou no Big Data. O Big Data está permeando todas as atividades. Na educação, é uma tendência forte. O que é o Big Data na educação? Você vai ter tanta informação, principalmente para os alunos que estão estudando via computadores, que você vai saber se ele assistiu um vídeo ou não, se ele viu o início, pulou e assistiu o meio, se ele clicou na página A, B ou C, se ele respondeu a primeira questão, a segunda ou terceira, se depois de um mês ele tirou nota 10, 8 ou 5, se ele desistiu na primeira semana ou foi até o final. Isso é informação valiosíssima. Nós vamos conseguir descobrir como é que as pessoas aprendem, que não é uma coisa trivial. E conforme as pessoas aprendem, tem uma outra tecnologia que é o Adaptive Learning, é a aprendizagem adaptativa, que é uma tendência muito forte na área de tecnologia educacional digital. O que é o Adaptive Learning? Você vai estudando e vai fazendo testes e o sistema vai te dando a próxima matéria a ser estudada. Porque vai vendo as suas deficiências e diz: olha, você precisa estudar mais daquele capítulo lá. Olha, você está deficiente em matemática na parte tal. Aí você vai estudando e vai aprendendo. Imagina um aprendizado para o Enem, por exemplo, que você tem várias matérias. Olha, você não vai conseguir aprender isso aqui se não vê o capítulo 3 de Física, se não vê o 32 da Matemática. E a matéria vai ser trivial, sendo apresentada para você na ordem que você precisa. Então, você vai ter 1000 alunos estudando para o mesmo objetivo, fazendo cursos diferentes, com sequências diferentes, porque a formação dele, a origem dele é diferente. Então, isso é a tecnologia da aprendizagem adaptativa. Aí, uma outra tendência grande é a gamificação, né?
não tem uma tradução razoável, vai ser gamificação mesmo. É usar a teoria de jogos, jogos não apenas o jogo lúdico, mas o jogo de brincar, de tabular, fazendo pontuação, ganhar pontos, simular eventos reais da sociedade para aprender. Então, quanto mais você fizer isso dessa maneira, a gente vê a garotada aí passar 5, 6, 8 horas na frente de um computador jogando. Ora, mas por que não se embute as matérias, as disciplinas dentro daquele computador e fazer aquilo ficar lúdico e ficar interessante, né? E não apenas para as crianças, mas para o adulto, mas vai aprender de uma forma competitiva, uma forma de estabelecer pontuação. Então, a tendência da gamificação é uma tendência forte. Nós temos aí uma palavrinha-chave, chama MOOCs, M-O-O-C, Massive Open Online Courses. É cursos online abertos em massa. Isso explodiu há 2, 3 anos atrás, quando um grupo de universidades americanas começou a colocar de graça na internet cursos regulares das suas matérias. Tá? Então, tem um dos mais famosos, surgiu pela Universidade de Stanford, que é o Coursera. Coursera reúne hoje mais de 60 universidades, mais de 5 milhões de alunos. Tudo de graça e todas as matérias colocadas lá dentro. Depois veio a EDX. A EDX é Harvard, MIT, Universidade do Texas e Berkeley. Só universidades desse calibre. Depois o grupo da Universidade Aberta de Londres fez o seu grupo também. Um grupo de países socialistas montou o seu grupo também. Hoje tem um monte de universidades colocando cursos gratuitos. Hoje a gente já tem cursos da USP, da Unicamp, com o apoio da Fundação Lehman, traduzindo cursos da Coursera. Eu queria completar também fazendo uma correlação entre o mercado, educação, ou a sociedade, e o mercado de trabalho. Porque isso está acontecendo, essa revolução está acontecendo também no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o principal é essa lógica da libertação do tempo. Então, o anytime, any place, que valia para a educação, vale para o trabalho. Hoje já tem estudos em Nova York que dizem que a hora do rush já mudou, porque 30% da população está trabalhando ou home office ou coworking. Coworking são prédios em que você vai lá para acessar o seu escritório. Então, você pode trabalhar em casa, alguns dias, em coworking, outro, e, eventualmente, uma vez por semana, ir na sua empresa para participar de algum evento, alguma reunião, uma troca de ideias. Então, isso é uma coisa que está mudando no mercado de trabalho, e conforme muda o mercado de trabalho, essa correlação tem que existir. O mercado de trabalho é aquele que vai puxar o mercado de educação. Então, as pessoas vão ter que se acostumar a trabalhar nessa direção. Nessa linha de mercado de trabalho e conhecimento versus educação, eu anotei também algumas coisas interessantes. Eu vi essa semana uma lista de aplicativos que estão disponíveis para uso de todo mundo. Muito interessante. Eu vi aplicativos do seguinte tipo. Você tira uma fotografia do prato e o aplicativo te diz quantas calorias estão ali. Você tira uma fotografia de uma folha vegetal e o aplicativo te diz que folha é aquela botanicamente e que família é aquilo. Você tira uma foto de uma equação, y igual a x2, né? E o sistema resolve a sua equação. X igual a tanto, y igual a tanto. Você tira uma foto de um vinho e ele te diz qual é a safra, qual é o ano, qual é a qualidade daquele vinho. Você tira foto de locais turísticos e ele te diz, esse local é aqui assim assado. Você faz o seu aplicativo ouvir uma música e ele te diz qual é a música, qual é o cantor, onde é que está essa música. O que é esse exemplo? Esse exemplo é de quê? Um monte de conhecimento, de altas especializações que estão caindo para dentro dos aplicativos. Então, se eu era um profissional de identificar folha, eu estou ameaçado. Se eu estudei anos e anos para identificar vinhos ou música, ou resolver equações, eu estou ameaçado. Então, qual é a lógica para o futuro? Nós temos que aprender a ser criativos. Nós temos que aprender a agregar valor no conhecimento que já existe. Nós temos que aprender a solucionar problemas. Então, para nossas crianças, nós temos que aprender isso. Criatividade, solução de problemas, consultar informações, descobrir, destrinchar. E aí o mundo vai ficar melhor e o país vai ficar melhor.
Granule a informação para errar menos. É muito importante que na gestão de um negócio, o empresário entenda que a decisão certa tem que ser tomada em cima de indicadores de performance, em cima de números. E esses números não podem ser números grossos, grandes, pedras enormes. Quando alguém fala que uma empresa cresceu 50% ao ano, é sinal que essa empresa teve algum crescimento em alguma região maior ou menor, em alguma linha de produto maior ou menor, em algum tipo de vendedor maior ou menor. Existem elementos para serem depurados em menor partícula. O empresário de sucesso é aquele que não se contenta com números grandes. Ele tenta encontrar os números menores para fazer com que as decisões sejam mais acertadas. Então não fique esperando que alguém traga a informação para você de uma forma que seja uma informação muito ampla. Quebre essa informação em pequenas partículas. E essas partículas dependem da sua estratégia de negócio, da atividade que você está medindo, do departamento em si. Se nós estamos falando de vendas, por exemplo, é possível que seja interessante quebrar essa grande partícula das vendas por região, por vendedor, por linha de produtos. Se nós estamos falando, por exemplo, de RH, nós podemos estar falando por felicidade de clientes, por felicidade de funcionários, nós podemos estar falando da repercussão que a gente tem em relação aos departamentos, que departamento tem mais resultado do que outro. Se nós estamos falando aqui de financeiro, nós podemos estar falando que a inadimplência da empresa foi um número agradável, porém, por região, esse número pode não ser, por perfil de cliente, pode não ser. Quanto mais você conseguir criar partículas pequenas, mais o executivo acerta. A responsabilidade de um líder está ligada diretamente à sua capacidade de acertar. Só que você só vai acertar se você tiver informações precisas. Essas informações dependem de uma cultura de granulação. A cultura de granulação é algo que você, como executivo principal, dono, proprietário, gestor, não aceita que as pessoas entrem dentro da sua sala, lhe trazendo informações que não sejam ricamente detalhadas. Imponha essa cultura no seu negócio. Exija que seus liderados, seus gerentes, seus supervisores sejam pessoas que tragam informações granuladas e não informações gerais demais. Porque a responsabilidade do acerto ou erro vai ser sua, como gestor. Então, se acostume a granular cada vez mais as informações para que você acerte mais nas decisões. Tenho certeza que você vai ser um profissional de mais sucesso. Está chegando ao fim mais uma edição do programa Rio Info. Assista esse programa e outros conteúdos no nosso canal na internet, o TI Rio TV. Até breve.